Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos discutir aspectos da classificação do Estado. Fundamentalmente, essa classificação do Estado refere-se à distribuição do poder, ou seja, como o poder é exercido dentro do Estado e a classificação dos Estados dá-se, né, na forma como esse exercício do poder está dividido. Portanto, né, quando nós falamos em classificação do Estado, nós essencialmente estamos falando em monocracia, né, aristocracia ou democracia. O que seriam essas três formas de exercício de poder, né, dentro de um governo? Essas três formas distribuem, elas estão relacionadas à forma como o exercício do poder está distribuído. Portanto, o que significa uma monocracia? Né? Monocracia, até pouco tempo, era sempre referida como monarquia. Né? Então, originalmente, falava-se em monarquia, aristocracia e democracia. Hoje em dia, nós falamos em monocracia. Isso acontece porque, em grande parte das monarquias modernas, elas não são mais monocracias. Então, o que seria uma monocracia? Exercício de poder por parte de um. Uma pessoa essencialmente controla o exercício do poder dentro do governo. Portanto, todo o poder está centralizado nas mãos de uma pessoa. Esse seria tipicamente o Estado monárquico, né, proposto lá no Leviatã, embora nem todos os Estados, né, leviatãs fossem Estados monárquicos. O Thomas Hobbes propunha também a possibilidade de que uma monarquia aristocrática, né, uma forma de governo aristocrático, ela fosse também um Estado leviatã. Portanto, esse Leviatã poderia ter várias cabeças e não uma cabeça só. Mas o que interessa para nós aqui é monocracia seria aquele tipo de situação em que uma pessoa fundamentalmente concentra o poder em suas mãos, a soberania em suas mãos, e é ela que controla o governo. Ela é quem efetivamente governa. Eu já falei, no passado, as monarquias, né, os impérios, eles eram monocracias porque você tinha um monarca ou um imperador e ele efetivamente governava. Nos dias atuais, as monarquias elas podem ser perfeitamente democráticas. Por exemplo, se nós pensarmos aí no caso da Inglaterra, isso, por isso mono, né, de um. Se nós pensarmos, por exemplo, no caso da Inglaterra e outros estados monárquicos modernos, né, Inglaterra, Dinamarca, Suécia, o Japão, né, todos esses são casos de monarquias, mas isso significa apenas hoje que elas possuem casas reais. Então, há o monarca que governa por direito hereditário, monarca ou imperador. É isso que define uma democracia nos dias atuais, né? A tradição. Essas monarquias, elas são monarquias constitucionais, portanto, o poder não é exercido mais pelo monarca. A figura do monarca ela é uma figura de poder simbólico. A rainha da Inglaterra, ela não governa, embora ela tenha poder simbólico. Por exemplo, se a Inglaterra vai entrar em guerra, é ela que declara a guerra. Embora, obviamente, ela não tenha a atribuição de ela mesma fazer essa declaração, né? O primeiro-ministro que toma a iniciativa. Formalmente, a rainha da Inglaterra declara, né, a guerra. Em todas as sessões anuais de aprovação do orçamento, né, o Congresso debate, delibera, eles apresentam simbolicamente uma maleta onde o projeto orçamentário daquele ano está contido e a rainha da Inglaterra é quem declara simbolicamente, formalmente, que aquele orçamento passa a valer a partir do próximo ano fiscal. Mas ela não tem o poder de deliberar, nem o poder de efetivamente propor. Ela atua apenas como um símbolo, ok? Então, as monarquias atuais, elas não têm mais o poder centralizado, não há o governo de um. São monarquias, mas isso significa simplesmente que nós temos, nesses casos, um governo hereditário, né, baseado na tradição. Essencialmente, esses países são monarquias. Mas existem monarquias, por exemplo, como a da Arábia Saudita. A monarquia saudita, ela é uma monarquia e uma monocracia. Você tem lá o príncipe ou o rei, né, saudita, que efetivamente governa. O poder emana dele, na figura dele. Né? Então, é um Estado centralizado, baseado na figura do monarca. Portanto, é uma monarquia e também uma monocracia.
poder nas mãos de um. As aristocracias são o exercício do poder do Estado com base num grupo. Então, você tem uma classe dominante ou um grupo dominante. Esse seria, por exemplo, o caso da República Romana. A República Romana era controlada pelo Senado. Eles possuíam 2 cônsules que exerciam, né, a figura de governo. O poder era exercido por 2 líderes eleitos pelo Senado. E esses cônsules, eles exerciam aquilo que nós chamaríamos de poder executivo. Porém, o poder estava concentrado nas mãos, né, dos patrícios e, mais especificamente, daqueles que ocupavam a posição de senadores. Portanto, o Senado era a fonte do poder romano durante o período republicano, e ali nós tínhamos uma oligarquia. Não era o exercício do poder nas mãos de um, não era uma monarquia nem uma monocracia, não poderia ser considerado uma diarquia, certo? 2 reis, como acontecia, por exemplo, no caso de Esparta, né? Você tinha ali uma diarquia, havia 2 reis em Esparta. Roma não tinha isso, ela tinha 2 cônsules. Mas esses cônsules, apesar de possuir o poder executivo, né, não era deles que emanava efetivamente o poder, nem na cidade, nem depois em toda a área para onde ela se expandiu. O poder era do Senado, portanto, a Roma republicana era uma oligarquia. Tanto que quando Júlio César tenta dar um golpe, ele consegue ser declarado ditador vitalício em Roma, ele começa a assumir figuras, né? Uma postura autoritária, ele vai ser assassinado pelo Senado. Ele é assassinado pelo Senado romano por ter tentado dar um golpe contra a República, por ter tentado eliminar a República. Acontece que esse golpe, esse contragolpe que o Senado deu, eliminando Júlio César, acabou acelerando o fim da República e depois o surgimento do Império Romano, que aí sim, o Império Romano se tornou uma monocracia, onde o poder passou a estar cada vez mais baseado na figura do imperador, portanto, na figura de um. Certo? As repúblicas que vocês viram, que nós vimos, né, descritas pelo Nicolau Maquiavel lá no Príncipe, as repúblicas italianas, naquele período final da Idade Média, no começo do Renascimento, elas eram, em geral, repúblicas oligárquicas. Você tinha uma classe, grupo de famílias ou corporações de ofício que as dominavam, que as controlavam. Portanto, esses grupos de poder, efetivamente, eram o governo. O governo existia diretamente controlado por essas pessoas ou existia a mando deles, a partir de estruturas que eram dominadas completamente por eles. Portanto, as repúblicas medievais, né, e renascentistas, elas eram essencialmente oligarquias, a não ser em períodos históricos específicos. Por exemplo, quando Lourenço Magnífico, lá de Florença, né, consegue concentrar uma quantidade muito significativa de poder em suas mãos, aquilo acaba virando uma monocracia. Mas, na média, ao longo da história dessas repúblicas, elas eram repúblicas oligárquicas, repúblicas controladas por grupos, né, muito poderosos, pelos grupos, né, de pessoas que controlavam as corporações de ofício ou as grandes famílias nobres da região. E essa era uma nobreza, não era terratenente, né, era uma nobreza, por exemplo, no caso de Florença, ligada ao negócio bancário, uma série de outras coisas. Portanto, a gente tem uma forma de exercício de poder bastante diferente, né, da maioria da Europa feudal, do resto da Europa, que era feudal e agrária. Embora, quando nós pensamos nos reinos medievais, eles também eram oligarquias. E vejam, o governo era bastante descentralizado, o monarca tinha um poder que era também eminentemente simbólico. Na maioria do período medieval, os reis eles eram prefeitos da capital, eles tinham pouco poder para além disso. O que acontece é que você tem as famílias nobres, né, a nobreza do país, tendo grande capacidade de controle e exercício de poder, o exercício do poder local e também de projeção de poder para a capital do país. Portanto, os reinos medievais, apesar de ser chamados de reinos e possuírem monarca, eles não tinham poder concentrado nas mãos de um só. Esses reinos eles eram oligárquicos, eles eram aristocracias. Ok?
E a terceira modalidade de exercício de poder, ou de classificação do Estado com base no exercício e na concentração de poder, seria a democracia. Portanto, nós estaremos falando aqui de um governo exercido por muitos, né? O governo do povo. Essa forma de classificação é bastante complicada porque isso significa, em geral, que o governo é exercido em nome do povo e não pelo povo, certo? Um grupo tão grande de pessoas, obviamente, não tem a capacidade de exercer ele mesmo o poder diretamente. Portanto, na média, as democracias, elas são democracias representativas. A gente já vai discutir isso de forma mais aprofundada mais adiante. Ok? Então, a classificação do Estado contempla concentração absoluta, poder nas mãos de um, concentração relativa, poder nas mãos de um grupo, poder nas mãos de alguns, ou poder nas mãos de muitos, exercido, em geral, através da via representativa. Autores como Aristóteles, por exemplo, ora o Maquiavel se refere a isso em alguns dos seus textos, ele pensa que essa tríade, né, de exercício de poder, de formas de concentração de poder, ela é mais do que uma tríade, ela poderia ser dividida num grupo diferente. Por exemplo, para Aristóteles, para cada uma dessas modalidades haveria uma versão degenerada. Portanto, nós teríamos uma forma boa e uma forma ruim de exercício de poder com base nesse modo de concentração. Portanto, nós teríamos aqui a monocracia tendo como a sua contraparte negativa a tirania. Né? Modalidade positiva seria monocracia ou monarquia, modalidade negativa seria a tirania. Portanto, um exercendo poder, nos dois casos, mas nesse segundo caso, o modo de exercício de poder seria ele degenerado. Na visão do Aristóteles, qualquer uma dessas três modalidades ela pode funcionar bem se elas estiverem em equilíbrio. Essa variação negativa é uma variação desequilibrada. Nós teríamos uma pessoa desequilibrada exercendo poder de forma desequilibrada e, portanto, o exercício do poder concentrado nas mãos de um seria um poder tirânico. Então, você teria um governo opressivo e não apenas um governo sendo exercido por uma pessoa, mas em benefício da coletividade. Segundo Aristóteles, uma monarquia ou uma monocracia poderia perfeitamente ser o exercício do poder feito por um com base no interesse comum, com base no interesse da coletividade. Se esse um que exerce o poder, ele é degenerado, ele oprime as pessoas, ele abusa do seu poder, então nós temos aqui uma modalidade tirânica, uma modalidade degenerada do poder monocrático. No caso da aristocracia, a contraparte negativa seria a oligarquia. Ou seja, ao invés de você ter um grupo de pessoas que exerce poder com base no interesse comum, no interesse coletivo, um grupo de pessoas que age com base no interesse mais elevado, tentando, né, construir algo para a coletividade, nós teríamos aqui um grupo oligárquico que governa e usa a estrutura de poder como uma arma a favor dos seus próprios interesses em detrimento do resto da coletividade. Portanto, um grupo de pessoas exerce o poder de forma degenerada, usando toda a estrutura de poder em benefício próprio, sem se importar com o resto. Então, nós temos aqui o Estado como uma ferramenta desse grupo. Ok? E essa seria a variação degenerada da aristocracia. Aristóteles refere-se ainda à modalidade degenerada da democracia. Ele vai chamar de anarquia. Ou seja, o não governo não exercido em nome dos muitos. Ao invés de você ter um governo exercido pela maioria, um governo exercido em nome da maioria, né, por muitas pessoas, o que nós teríamos é um não governo, seria um governo falido, em que muitos têm a atribuição de governar e, no final das contas, não há governo, né? Não há capacidade efetiva de promover a ação governamental. Essa modalidade degenerada levaria à destruição do reino e a não contemplação, né, dos interesses nem de uns, nem de poucos,
nem dos muitos. Portanto, a anarquia seria um não governo no qual o poder é tão descentralizado que ele chega a ponto de ser disfuncional. Nós teríamos aqui um caso de entropia, ou seja, um espalhamento tão grande que o poder deixa de fazer sentido. Nesse caso, como não há governo, nenhum dos benefícios, nenhuma das funções positivas de um governo ou de um Estado poderiam ser visíveis. Significa que essa seria uma modalidade, na opinião de Aristóteles, especialmente ruim. Vejam que, segundo a maior parte dos autores que tratam da questão da democracia, não dos autores atuais que estudam democracia, mas dos filósofos, né, que nós já estudamos, desses filósofos modernos e renascentistas que discutiram a questão democrática, muitas vezes propondo isso, e que foram os autores que inspiraram o pensamento democrático, eles eram autores que tinham pavor muito mais da anarquia do que da tirania. Então, são autores que, de um modo geral, preocupavam-se muito com a proposição do ideal da liberdade, porque eles tinham medo muito mais do poder nas mãos do povo do que do poder nas mãos de um ou de um grupo que pudesse eventualmente ser um grupo degenerado ou um degenerado. Então, essa é uma questão interessante da democracia moderna. Então, vejo que muitos dos sistemas de pesos e contrapesos, muito por exemplo, da origem do Estado norte-americano, que foi um dos primeiros estados modernos, né, agora que nós estamos no processo eleitoral norte-americano, é interessante discutir o modelo eleitoral americano. Então, o eleitor americano ele não vota no presidente da República, ele vota no partido para que o partido eleja representantes ou delegados em cada estado, e a eleição presidencial efetivamente é um caucus, ou seja, vai ser uma reunião que acontece lá no final, quando o partido que conseguiu eleger mais delegados se reúne para votar em quem vai ser o presidente. Certo? Então, é uma eleição indireta. Você elege delegados que eles sim votam para presidente. Eles elegem o presidente. Isso é um sistema de freios, né, para evitar que algum aventureiro acabe chegando ao poder usando uma lógica populista, né? Usando um discurso populista, né? Manipulando as emoções do povo para chegar ao poder. Agora, veja que coisa interessante, né? Várias vezes agora, nesses últimos anos, nessas últimas eleições, nós temos uma situação em que o eleito, né, o candidato eleito para presidente, não foi aquele que venceu na eleição popular. Por exemplo, Donald Trump perdeu na eleição popular, ele não teve mais votos do que a Hillary. A Hillary ganhou, ela teve mais votos populares, mas o Trump elegeu mais delegados. O George W. Bush, ele foi eleito na mesma situação. Ele perdeu a eleição popular, mas ele foi eleito pelos delegados, ou seja, não foi o voto da maioria das pessoas que decidiu a eleição americana, mas o voto do caucus, né? O voto desses representantes. Pela forma como o sistema de votos é distribuído, né? Pela desproporcionalidade, algumas vezes, na quantidade de representantes que alguns estados possuem em detrimento de outros, acontece, eventualmente, essa situação em que o presidente não é eleito pela maioria, ele é eleito pelos delegados. Certo? Então, aquilo que nasceu com uma tentativa de contrabalançar essa figura do populista, essa figura do outsider, no caso da última eleição, por exemplo, acabou tendo um efeito contrário, né? Elegeu alguém que muito dificilmente, em outro momento da história, teria tido qualquer possibilidade de acabar vir a ser presidente nos Estados Unidos. Em relação a essa questão da representação, né, no início da democracia moderna, ou seja, no início da era moderna, no início do Renascimento, portanto, quando se começa essa discussão sobre a construção de estados democráticos, havia um problema prático muito grande sobre como fazer isso acontecer. Porque aquilo que se chamou de democracia na Antiguidade Clássica, né,
estava muito longe de ser democracia aos nossos olhos atuais. Por exemplo, a democracia ateniense, a democracia da República Romana, não seriam chamadas de democracia hoje, porque elas eram, obviamente, né, estados oligárquicos. Você tinha o Senado efetivamente dominando a política romana, e a maior parte da população da República Romana não tinha representatividade, ou tinha uma representatividade, né, muito limitada. Somente após as reformas, né, de Mário, Silas, tudo aquilo que vocês viram lá nos seus livros de história, começa a haver o aumento da representatividade dos populares, ou da representatividade popular. Essa República Romana era completamente controlada pelos patrícios até então, e ela continuou sendo, mesmo depois do início da representação popular. Quando o Império aconteceu, ele não demoliu uma democracia, né? Ele deu um golpe numa aristocracia, numa república aristocrática. A cidade-estado de Atenas, né, a polis ateniense, ela também possuía elementos de democracia e de representatividade, portanto, mas, obviamente, nós tínhamos ali também o caso de uma sociedade que era aristocrática. A própria cidade de Esparta, por exemplo, ela possuía um conceito de cidadania muito interessante. Então, vejo que eles possuíam ali cidadãos espartanos que, se a gente considerasse somente a existência deles em Esparta, na diarquia espartana, nós teríamos Esparta como talvez a democracia mais direta, seria talvez o estado mais democrático que já existiu. Só tem um pequeno problema, que é o fato de que essa cidade ela foi constituída, né, com base na escravização de todos os povos que estavam lá. Então, Esparta, os espartanos, eles escravizaram, né, os ilotas ou elotes. Essa população constituía um povo inteiro servil à disposição dos cidadãos espartanos, e depois havia ainda uma classe de escravos. Nenhum desses dois grupos, que eram de longe os mais numerosos, possuíam nenhum tipo de direito no sentido democrático. Eles não possuíam direitos políticos. Eles possuíam alguns direitos, mas eles podiam ser mortos, por exemplo, sem nenhuma consequência, né, por parte de um cidadão espartano. Então, vejam, essa república espartana, se nós pensarmos apenas em quem era cidadão, ela era amplamente democrática, porque todo cidadão espartano tinha amplo acesso ao Estado. Era uma república, aliás, era uma estrutura amplamente igualitária. Havia pouca diferença de renda, havia pouca diferença entre os grupos que compõem a cidade. Você tem ali uma estrutura representativa profundamente vinculada à vontade direta daquelas pessoas, porque a classe cidadã, né, espartana, ela era muito pequena. Então, quase toda ela tinha representatividade no Estado espartano. Por exemplo, você nasce cidadão espartano, já tinha acesso diretamente a toda a estrutura do Estado, né, a poder entrar no exército, a representação política era concedida a todo cidadão ateniense. Então, havia ali uma liberdade política imensa para todo cidadão espartano. Acontece que Esparta não era habitada, como eu já falei, apenas por esses cidadãos. Você tinha ali o grupo de servos, né, os ilotas, depois os escravos. Isso torna a cidade de Esparta algo que é muito longe daquilo que hoje nós chamaríamos de uma democracia, correto? Então, quando nós olhamos para o mundo antigo, não havia praticamente nada que parecesse com uma democracia moderna. O que havia era, em alguns casos, democracia direta, certo? Em que o cidadão ia para o espaço público, né, para a ágora, para o fórum, e deliberava diretamente. E essa modalidade de representação ou de decisão, obviamente, não se aplica aos estados modernos, no sentido dos estados da era moderna, nem aos estados atuais. Por exemplo, no estado como o brasileiro, no estado como o americano, mesmo na França, que é bem menor do que o Brasil e os Estados Unidos, como seria possível o exercício direto por parte do poder? Ou seja, como é que o cidadão brasileiro, americano, francês poderia exercer o poder diretamente, sem representação? Né? Ir para a capital, né, tomar a decisão levantando a mão. Não faz sentido, é impossível, né? Geograficamente é impossível, né? A estrutura
física desses estados não permite uma democracia que nós poderíamos chamar de direta. Portanto, no começo na base, na origem das propostas democráticas, né, da construção da democracia moderna, primeiro precisou se discutir o elemento de representatividade. Como poderia uma democracia funcionar? Em tese, uma democracia seria o governo direto das pessoas, né? Uma monocracia é o governo de um monarca, uma aristocracia é o governo de uma classe aristocrática, e uma democracia deveria ser o governo do povo, ou seja, o povo governando diretamente. Do ponto de vista prático, obviamente isso não é possível. Portanto, a ideia de representatividade, ou seja, de exercício indireto do poder, precisou ser definida, ser discutida antes, para que aí sim se pudesse começar a falar na implementação de estados democráticos, ou de estados democráticos modernos. Inicialmente, falava-se em representação, o próprio Jean-Jacques Rousseau propunha, né, uma representação, tudo bem, então cria-se uma democracia, o povo não pode, né, falar diretamente, mas ele vai então eleger representantes que falarão em nome dele, né, diante do governo central. O próprio governo central expressaria diretamente a vontade do povo. A questão é, na perspectiva russoniana e de vários autores que começaram, né, inicialmente a pensar essa questão, essa representação seria uma representação direta, né? Significa o seguinte: se eu elejo um representante, ele tem um mandato imperativo, o que significa que ele faz aquilo que eu mando. Ou seja, ele não tem o meu voto para que lá ele exerça o poder em meu nome. Ele tem o meu voto apenas para poder fazer aquilo que eu mandei. Significa que os eleitores precisam antes, né, definir aquilo que eles querem que esse representante faça, e ele fará exclusivamente isso. Portanto, eu penso certas coisas sobre política, o meu representante só pode fazer isso para o que eu elegi. Portanto, ele não tem autonomia para decidir como votar, ele deve votar exatamente do jeito que eu mandei. Então, o povo vota, e segundo Rousseau, essas eleições elas deveriam ser periódicas, né, muito rápidas, e algumas vezes até baseadas em casos específicos. O povo elege representantes que fazem exclusiva e diretamente aquilo, né, que ele decidiu. Certo? Então, ele não elege, como nós fazemos aqui, representantes na modalidade de representação livre. É isso que acontece, por exemplo, no Brasil de hoje. Você vota em pessoas para falar em seu nome, mas eles podem fazer aquilo que desejarem. Certo? O correto seria, né, nós estamos agora no momento de eleição municipal, o correto seria, ao votar para um vereador, você deveria saber quais são as suas propostas, o que ele pretende fazer, o que ele pensa sobre temas importantes para a administração municipal, e se você se identifica com aquelas ideias, né, aí você vota, correto? Mas, e se lá ele decide mudar de ideia em relação a algum tema específico? Eu não estou falando aqui em decidiu virar ladrão, né, decidiu compor com quem está lá dentro, decidiu vender o voto. Não estou falando disso. Estou falando, ele pensava uma coisa, né, ele pensava, por exemplo, ou ele me prometeu que era contra o aumento de impostos. Então, a decisão sobre como gastar o orçamento deve passar pela melhoria da administração, né, e não por aumento de impostos. Certo? Aí chega lá, ele vota favoravelmente ao aumento da alíquota do IPTU. Portanto, né, pensava uma coisa e depois que foi eleito votou diferente. Não necessariamente ele teve o voto comprado, mas ele pode ter sido convencido pela administração municipal da necessidade de aumentar impostos, porque naquele caso específico seria impossível, né, dar conta das necessidades da administração pública municipal. E aí? Né, no nosso caso é possível, porque nós elegemos representantes na modalidade de representação livre. Ele pode perfeitamente mudar de ideia, ele pode fazer tudo diferente daquilo que prometeu. Mas vejam, todos os presidentes eleitos nos últimos, sei lá, desde o Prudente de Moraes no Brasil,
sempre fizeram tudo o contrário daquilo que prometeram, né? Se você ver o que foi a proposta de campanha, o que eles fazem, né? É tudo completamente diferente. Mas se você vai para os representantes legislativos, acontece basicamente a mesma coisa também, né? O cara promete um monte de coisa, chega lá, faz o contrário. Tudo isso é possível, no nosso caso, porque nós elegemos representantes na modalidade de representação livre. Mas a proposta original da democracia era eleger representantes com um mandato imperativo, né? O representante faz o que o povo manda. E, em geral, esse mandato é um mandato pontual. Você elege assembleias rotineiramente, com base em temas que já são pré-conhecidos, o povo toma a decisão, elege representantes com base nessa decisão e os envia ao parlamento para que lá votem de acordo com aquilo que foi prometido, de acordo com aquilo que foi pedido ou imposto diretamente pelo povo. Certo? Não existe hoje lugar algum do mundo que tenha representantes eleitos nessa modalidade. Todas as democracias do mundo, ou mesmo todos os estados, né, que possuem representatividade formal, embora essa representatividade não seja livre, né? Do ponto de vista prático, eles são eleitos na modalidade de representação livre, correto? Por exemplo, as ditaduras, em geral, elas mantêm aberto, né, o parlamento. Existe alguma modalidade de representação, mas essa representação não é livre. Por exemplo, no caso do Brasil, na época da ditadura militar, no pós-golpe de 64, nós tivemos um Congresso que continuou funcionando durante a grande parte do tempo, o Poder Judiciário continuou funcionando a maior parte do tempo. Acontece que, né, na média, ele não tinha liberdade efetiva para atuar. Correto? Então, aqui, esse caso é uma representação em tese livre, mas a estrutura do Estado impede, né, que o exercício desse voto seja livre. Correto? Então, mesmo na China de hoje, por exemplo, o Partido Comunista da China, né, tem lá uma série de representantes no Congresso. Você tem um partido único e todos os representantes do parlamento chinês, né, são membros desse mesmo partido que representa exclusivamente ou diretamente os interesses do presidente da China ou do presidente do partido. Isso é uma representação livre? Óbvio que não. Então, você tem lá parlamento, você tem representantes, existe a divisão de poderes, que nós vamos discutir na próxima aula, mas não há efetiva liberdade. Em tese, os representantes para o parlamento na China também são eleitos na modalidade de representação livre. Eles têm a liberdade para votar do jeito que quiserem. Pelo menos diante do povo é isso. A questão é, eles não têm liberdade para votar do jeito que quiserem diante do governo, né? Diante do poder executivo. Eles podem votar do jeito que quiserem, desde que queiram morrer. Né? Porque aí quem vai cobrá-los não é o povo. Quem vai cobrá-los é o poder executivo. Correto? Que é a mesma coisa que acontecia no Brasil durante a ditadura. Né? Então você tinha uma modalidade de eleição de representantes que formalmente eram livres, mas do ponto de vista prático eles tinham uma restrição que era determinada pelo poder executivo, pelo aparato repressivo do Estado. Okay? As democracias, então, elas são diretas, semidiretas ou representativas. O que seria uma democracia direta? Como eu já mencionei anteriormente, seria aquela modalidade de representação sem intermediários. Isso é típico da polis grega, né? Principalmente das cidades pequenas, em que a população ia diretamente para o espaço público votar. Né? Havia, obviamente, uma estrutura social e política bastante simples, havia poucas questões que precisavam de deliberação, portanto, o governo funcionava com base em consultas populares diretas. Pessoas iam para o espaço público, para a ágora, para o fórum, e lá decidiam levantando a mão, né, ou gritando, dependendo da situação, dependendo da modalidade de contagem de votos. Isso é típico, como já falei, da Antiguidade Clássica. Isso existia na Grécia Antiga. Hoje, isso existe em parte só em um lugar no mundo, que é na Suíça.
né? Existem alguns cantões na Suíça, que são as regiões administrativas, em que você tem lá o modelo de administração popular direta. Então, as pessoas, principalmente nos seus governos locais, né, no governo do cantão, no governo da comuna ou da comunidade local, elas são chamadas diretamente para tomar as decisões. Elas se reúnem no espaço público, o governo da cidade lê as questões que precisam ser decididas, as pessoas votam e tomam a decisão diretamente, sem ter que eleger representantes, em certos casos, em certas situações. Isso é uma modalidade de democracia direta. Como eu já falei, hoje, né, nesse mundo contemporâneo, só existe lá na Suíça, efetivamente. Agora, veja que coisa interessante. Do ponto de vista formal, muitos outros estados poderiam ser quase que considerados democracias diretas. Por exemplo, a Líbia, na época do Muammar Gaddafi, ela funcionava estruturalmente ou formalmente com base num regime que eles chamavam de autorrepresentação. O que seria isso? O povo que governa, né? O Muammar Gaddafi, portanto, o líder líbio, ele era só um representante simbólico da vontade direta do povo. Agora, obviamente, isso era apenas uma questão formal. Do ponto de vista prático, ele era um ditador e pronto, né? Não havia nenhum autogoverno. O que havia era um governo do Muammar Gaddafi. Mas se você fosse ler apenas a Constituição líbia, né? Se você fosse ler o que estava escrito no papel, né? Você ficaria com a impressão de que aquilo era uma democracia linda, né? Onde o povo governa-se diretamente. Como eu falei, né? Uma coisa é aquilo que está no papel, outra coisa é a realidade. E a mesma coisa vale para muitos outros estados que são centralizados, né, e autoritários. Se você vai para Cuba, né, é linda a Constituição cubana. Você tem lá que qualquer cidadão pode se candidatar, qualquer cargo público. Então, você tem ali, formalmente, né, um estado de grande liberdade. Do ponto de vista prático, nós sabemos que não é assim. Então, quase todas as ditaduras modernas, elas possuem estruturas formalmente democráticas. Ok? Por isso é preciso olhar não para aquilo que está no papel, mas é preciso olhar para como efetivamente funciona o poder e as estruturas do Estado. Né? Quando vocês forem ler esse capítulo lá no livro, vocês vão ver a importância disso. Okay? Por isso, inclusive, essa classificação do Estado refere-se a como está concentrado, né, o exercício do poder. E não é nos nomes do Estado, a como esses Estados se referem, mas refere-se a como efetivamente o poder é exercido. Ok? Então, nós temos também, para além da democracia direta, a democracia semidireta. O que seria uma democracia semidireta? É aquela no qual o povo tem a possibilidade de se manifestar diretamente, apesar de também haver um modelo de representação. Então, há um modelo de representação, mas o povo pode frequentemente ser chamado ou ser instado a se manifestar diretamente. Talvez seja mais típico, ou seja, mais preciso colocar a Suíça nessa modalidade do que na democracia direta. Né? Quais seriam as formas de exercício de poder direto por parte do povo num tipo de democracia como esse? Quais seriam os instrumentos da democracia semidireta para além da representação institucional? Então, o povo intervém numa democracia semidireta através do veto popular. O que seria o veto popular? É uma coisa que a gente não tem no Brasil, é um instrumento que não existe no caso brasileiro. O veto popular é uma modalidade de intervenção popular em que o povo pode se reunir, né, para vetar a implementação de uma determinada votação que foi feita pelo Congresso. Então, digamos que um projeto de lei foi apresentado ao Congresso, foi debatido pelas constituições, levado à mesa, foi votado, né, na Câmara e no Senado, foi sancionado, né, pela presidência, aí o povo, mas é um projeto impopular, a maioria das pessoas é contra isso, então elas decidem se reunir, apresentam uma moção popular ao Congresso
E quando isso é feito, essa medida vai ser suspensa até a próxima eleição, para que aí sim, né, a próxima legislatura decida o que vai fazer, se vai, né, eliminar, se ela vai fazer cair esse projeto de lei, ou se ele vai ser efetivamente implementado. Certo? Então, no caso do veto popular, a população veta uma decisão que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente, ou pelo Poder Executivo. Né? Porque isso pode ser também algo que acontece no âmbito local. Correto? Okay? Alguma dúvida em relação a isso? Então, vamos lá. A segunda modalidade de intervenção popular direta, né, nessa democracia semidireta, seria o referendo. Isso existe no Brasil, né? Essa possibilidade existe concretamente no Brasil. O referendo é uma consulta a posteriori, né, em que o povo é chamado para decidir se um projeto que já foi votado pelo Congresso deve efetivamente entrar em vigor. Correto? Então, referendo. Um projeto de lei é apresentado ao Congresso, vai ser discutido, né, nas comissões do Congresso, apresentado à mesa, votado, né, na Câmara dos Deputados e no Senado. E se for aprovado, ele pode, antes de entrar em vigor, né, em geral isso acontece quando nós estamos falando de um projeto polêmico, né, um projeto em que a população em geral está dividida, em que o Congresso não quer assumir a responsabilidade sozinho, mas ele pretende ou deseja dividir essa responsabilidade com o povo. Então ele pede, através de uma consulta popular direta, a opinião do povo. O povo acha que esse projeto que foi aprovado pela Casa deve efetivamente entrar em vigor, dada o conteúdo polêmico, né, que ele possui, o povo pode decidir pela aprovação ou não. Portanto, após já ter sido votado, né, esse projeto é apresentado ao povo, e o povo pode decidir pela implementação ou não do projeto. Correto? Portanto, é uma consulta a posteriori. É também possível, né, nessa democracia semidireta, a existência de projetos de iniciativa popular, que também é uma ferramenta que existe na democracia brasileira. Certo? Então, pessoas ou grupos dentro da população brasileira podem se reunir, coletar assinaturas, propor um projeto de iniciativa popular ao Congresso para que ele seja deliberado. Certo? Esse projeto teve origem não em algum partido, não no próprio parlamento, nem no Poder Executivo, mas ele teve origem diretamente no povo. Não através dos representantes do povo, mas a população, o próprio cidadão decide, já que os representantes não fizeram a proposta, o cidadão, o povo decide se unir, juntar, coletar assinaturas, né, escrever essa proposta e apresentar ao Congresso. Ok? Então, no Brasil é possível que isso aconteça. Existe essa possibilidade, existe essa ferramenta. Existe também a possibilidade, né, de intervenção direta através da modalidade de plebiscito. Seria uma consulta a priori. Ou seja, o referendo é uma consulta a posteriori. Primeiro, o Congresso delibera e depois pede autorização do povo para implementar. No caso do plebiscito, antes de deliberar, o Congresso pergunta se o povo deseja que tal projeto seja levado, inclusive, em consideração. O que acontece aqui? Então, antes de o Congresso decidir o que vai fazer, inclusive colocar em debate, colocar em votação, pergunta-se o que o povo acha. Pergunta-se se o povo autoriza a discussão desse projeto por parte do Senado ou por parte do Congresso. Isso poderia ser, eventualmente, inclusive algo nas instâncias inferiores. Por exemplo, em alguns países do mundo, todas essas ferramentas que eu falei, elas podem se aplicar não apenas ao Congresso, né, ao Legislativo Federal, mas também isso poderia ser aplicado
às províncias e aos municípios ou comunas ou comunidades. No caso brasileiro, por exemplo, né, plebiscito, esse tipo de coisa, ao que me consta, não há possibilidade de se fazer isso no poder municipal, embora exista essa ferramenta no Legislativo Federal, certo? E existe uma outra modalidade ainda, chamada recal, que não consta na democracia brasileira, que é o seguinte: no Brasil, nós votamos para eleger representantes, certo? Em alguns países do mundo é possível você votar para tirar o representante que já estava eleito, que é o recal. Ou seja, você vota e se o resultado for desfavorável, o mandatário perde o cargo. É como se fosse um processo de impeachment em que quem vota não é o Congresso, é o povo diretamente. Isso acontece em alguns países do mundo, como por exemplo os Estados Unidos. Alguns anos atrás, na verdade muitos anos atrás, teve um governador na Califórnia que perdeu o cargo num processo de recall. Não foi o Congresso que se reuniu para deliberar um impedimento do governador. O que aconteceu o governador era considerado amplamente impopular, tão impopular que o Parlamento da Califórnia deliberou por abrir um processo de recall. Significa lançar uma consulta popular em que as pessoas deveriam votar pela permanência ou não do governador no cargo. Então, ele não foi retirado do cargo porque ele era corrupto, por exemplo, que daria margem a um processo de impeachment, certo? Então, se o executivo comete crime de responsabilidade, não só o executivo, mas, na verdade, representantes principais do Congresso, do poder público. Um vereador pode passar por um processo de impeachment, o prefeito pode passar por um processo de impeachment, um ministro do STF ele pode passar por um processo de impeachment, o presidente da República pode passar por um processo de impeachment, mas isso acontece, em geral, por crime de responsabilidade. Então, você abre um julgamento, né? Um tribunal vai julgá-lo, vai ser um tribunal político, mas ainda assim um tribunal, porque você teve um crime e o crime vai ser julgado. No caso do recall, não é crime, né? Não é um crime que dá origem a essa ferramenta, ou que coloca em movimento, né, esse processo de votação popular. É a impopularidade do mandatário, certo? Então, você tem um governador especialmente impopular, o Congresso pode liberar pela abertura, né, daquilo que se chama de recall, vai ser convocada uma votação popular, o povo pode votar pela permanência ou não do mandatário, e se o povo votar pela retirada do mandatário, ele perde o cargo, por incompetência ou por excessiva impopularidade. Isso é uma modalidade que não existe no Brasil, chama-se recall. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Professor. O caso brasileiro, apesar de ter algumas dessas ferramentas que eu comi aqui, mas elas são acionadas muito eventualmente, certo? Para você ter um referendo proposto no Brasil, plebiscito, né, um projeto de iniciativa popular, você precisa de condições muito específicas e isso acontece muito raramente. Em geral, o exercício do poder, no caso brasileiro, se dá quase que exclusivamente pela via representativa. Portanto, o Brasil é uma democracia representativa. Essa representação é institucional, né? Essa representação é institucional, é uma representação que se dá, né, por representantes eleitos. Então, quase todos os projetos, quase todas as propostas, né, de emenda parlamentar, tem aluno que fala, escrevam aí no chat para eu ler, ok? Então é isso, pessoal. Então, quem quiser fazer alguma questão, escreva aí no chat, porque aí fica mais tranquilo para eu visualizar, certo? Onde é que eu estava mesmo? Então,
No caso do Brasil, nós temos uma modalidade que é democracia representativa. Então, o exercício do poder é feito a partir dessa lógica ou a partir desse tipo de estrutura. É possível que o povo seja chamado a participar do processo de proposição e formulação de políticas públicas, mas, em geral, essa decisão vai ser feita sempre pelos representantes. Pensando aqui um pouco de uma maneira um pouco mais complexa, há outras estruturas, há certos mecanismos de participação popular, por exemplo, os conselhos, conselhos municipais, consultas populares que são feitas pelo Congresso e pelos partidos. Se vocês olharem lá o site do Senado, da Câmara dos Deputados, vai ter sempre... O Fernando perguntou se o RECAL é de iniciativa popular. Não, o RECAL vai ser sempre decidido pelo povo, o povo que vota se ele quer ou não a permanência do mandatário. Mas quem pede o RECAL geralmente é o Congresso, ok? É a Câmara dos Deputados. No caso da Califórnia, o governador é impopular, o Congresso Estadual, reconhecendo a impopularidade do governador, decide convocar, o Congresso convoca o RECAL e o povo vota pela permanência ou não do governador. Okay? Então, no caso dos processos de iniciativa popular... Deixa eu ver aqui. No caso da representação, nós temos uma situação interessante no caso brasileiro em que, embora os projetos de iniciativa popular sejam bastante burocráticos, seja bastante problemático você conseguir efetivamente fazer uma proposta, um projeto de iniciativa popular, você demanda uma quantidade enorme de assinatura, todo um trâmite que é muito difícil de se conseguir fazer, mas há muitos elementos de consulta popular que estão presentes o tempo todo no nosso sistema. Então, por exemplo, há muitas consultas populares, que são feitas pelo parlamento. Se vocês entrarem no site do Congresso, no site do Senado, então vão ver o tempo todo questões abertas lá para que as pessoas se manifestem na maioria dos projetos que são propostos à aprovação da mesa, antes de serem propostos, quando eles já começam a transitar pelas comissões, eles são abertos ao público para que o público se manifeste, para que as pessoas deem sugestões. Então, embora as pessoas não decidam diretamente, mas elas podem se manifestar através desses mecanismos de consulta, que não é uma consulta impositiva, mas, de qualquer maneira, a estrutura consultiva ela existe. E no caso, por exemplo, dos municípios, nós temos aqui os conselhos, os conselhos municipais, que estão abertos para a participação popular, a participação da comunidade. Então, são eleitos membros aí da comunidade para ajudar a administração popular em temas muito importantes. Os conselhos mais importantes, em geral, são os conselhos tutelares, que tem um poder bastante grande, principalmente aí por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o conselho tutelar é um conselho que é muito importante. Mas há diversos outros que têm um poder bastante grande, bastante significativo. Você tem aí pessoas que não foram eleitas, necessariamente pelo voto popular, pelo menos não na eleição, mas, por exemplo, no caso do Conselho Tutelar, você tem eleições, para compor os membros dele, certo? É uma consulta relativamente indireta. É verdade, o Fernando falou aqui dos conselhos de saúde, sim, mas veja a dificuldade dos executivos, dos poderes executivos locais, efetivamente respeitarem a vontade até dos conselhos, respeitarem a vontade popular, dado a cultura centralizadora. Só focando nesse caso específico, então vejo, essa discussão vai ficar mais clara em aulas posteriores, quando nós discutimos
o Pacto Federativo. Na próxima aula, quando nós discutimos o Pacto Federativo. Por exemplo, o Poder Executivo Federal acusou os governadores de estado, né, de terem eles assumiram a dianteira, né, na questão da saúde, no combate à pandemia, de não ter deixado espaço para o governo federal, né, querendo legislar, por exemplo, sobre as quarentenas, né, propondo a quarentena quando o Executivo Federal era contra a existência de quarentena. Mas vejam, não tem nenhuma discussão a ser feita, porque existem atribuições muito claras aí do Pacto Federativo, né? Então você tem política pública de saúde, é atribuição do governo do estado, a não ser em algumas questões específicas é que você vai ter a Agência Nacional de Saúde. Então há atribuições referentes à saúde para o governo federal e há um poder muito significativo para o governo federal, né, nessa seara. Mas o poder dos governadores estaduais, ele é regulamentado pela Constituição, né? Está tudo lá, não tem nada de fora de extra legal que tenha acontecido aqui. Apesar de ter sido, do Supremo ter sido chamado a decidir aqui, mas o Supremo foi chamado a decidir porque o governo federal tentou legislar para além da sua alçada, tentando impedir que a quarentena fosse aplicada, né, à população brasileira quando os governadores queriam a quarentena. O fato é, isso é uma atribuição do governo do estado. Ok? Nós temos também, para além da ditadura, né, uma modalidade de exercício de poder amplamente concentrada. Não vamos falar muito de aristocracias, porque, né, tem pouco assunto para se discutir aqui, mas como contraparte da democracia, de todas essas lógicas, né, democráticas que nós acabamos de discutir, há também as ditaduras ou monocracias, né, exercidas com poder extremado ou extremamente concentrado. Então, em geral, nós temos a tirania, a ditadura e aquilo que se chama de totalitarismo. Então, o que é uma tirania? Tirania é um conceito, né, um nome que se define historicamente, embora hoje ele seja usado com uma carga valorativa que não se refere à sua ideia original. Então, os tiranos, eles começaram a existir, né, lá na Grécia Antiga, quando você tinha um racha na estrutura social entre os aristocratas e os populares, né, entre a população em geral e os aristocratas que efetivamente mandavam nas cidades-estados da Grécia Antiga, que se consideravam democracias. Então, os tiranos surgiram como representantes populares, né, como representantes do povo contra a aristocracia. E eles exerciam poder de forma centralizada, fora da lógica institucional, portanto, desrespeitando as instituições, mas exerciam esse poder em nome diretamente do povo. Isso está muito vinculado àquilo que hoje nós chamaríamos de líderes populistas autoritários, né? Líderes populistas que são eleitos ou que chegam ao poder, em tese, né, nos braços do povo, né, empurrados por uma popularidade muito elevada, né? E eles violam sistematicamente as instituições, em tese falando em nome do povo. Obviamente vão estar sempre governando em seu próprio nome. Esses tiranos da Antiguidade Clássica, conforme eles começaram a abusar, né, do seu poder, eles começam a ser profundamente mal vistos e, a partir daqui, o nome tirania deixa de ser uma referência ao governo exercido diretamente em nome do povo, em detrimento da classe aristocrática, e passa a ser um conceito utilizado para definir ou referir-se a um mandatário que exerce o poder de forma abusiva. Portanto, tirania passa a ser sinônimo de exercício autoritário e abusivo do poder. Correto? Ditadura está diretamente relacionado a isso, mas a origem das ditaduras e do nome de ditadura é diferente. Ditadura surge na Roma, né? Na Roma Antiga, surge na República Romana. E ela era, veja que coisa interessante, uma modalidade de exercício de poder
que era institucionalizada. O ditador, ele conseguia o seu poder como uma atribuição feita pelo Senado, certo? Então, num contexto de crise, a República Romana indicava um ditador que exerceria poder absoluto por um período determinado de tempo para resolver um problema específico, e quando o problema cessasse, ele devolvia o poder e as instituições voltavam para onde estavam antes. Isso aconteceu com relativa tranquilidade durante muito tempo. Roma, né, no seu período republicano, teve muitos ditadores, em geral por conta de invasões externas. Então, pela ameaça de uma grave crise interna ou pela ameaça de uma invasão externa, nomeava-se um ditador que tinha poderes absolutos para fazer tudo aquilo que era necessário para defender a república, e quando a ameaça cessasse, ele devolvia o poder. Em geral, o cargo, né, de ditador, isso era um cargo, né, efetivamente, né, o poder atribuído, e isso era tudo legalizado, ele tinha inclusive uma duração específica que era 10 meses. Então, os ditadores romanos tinham 10 meses de poder ditatorial para resolver os problemas. Em geral, esperavam-se que os problemas se resolvessem durante esse período. Se resolvesse antes, eles desenvolviam poder antes. Caso fosse necessário, esse mandato ditatorial poderia ser renovado. Júlio César se aproveitou dessa brecha e conseguiu ser nomeado ditador perpétuo, e com isso, né, destruiu a República Romana e acabou dando origem, né, não ele diretamente, mas através do seu sucessor, né, Augusto, ao Império Romano, matando a estrutura representativa que existia na República. Okay? Historicamente, portanto, a ditadura passou a ser considerada toda forma de exercício autoritário, né, sem controle, sem limites de poder por parte de algum mandatário. Então, o que é uma ditadura? O exercício de poder feito sem controle. Né? O nível de autoritarismo ele pode ser bastante diverso. Hoje, inclusive, nós temos uma série de discussões, né? Vocês podem ver, por exemplo, o mapa da democracia, né? Mapas de democracia que existem feitos por aí, e são vários, né? A ONU tem alguns, vários observatórios democráticos têm mapas de democracia. Vocês vão ver que nem sempre ditaduras, né, são situações em que as estruturas todas de poder do Estado foram sublevadas, foram eliminadas, para que o poder possa ser exercido diretamente por alguém que assume, né, explicitamente o manto de ditador. Como eu já falei, no caso do Brasil, durante todo aquele período, os mandatários se consideravam representantes de uma democracia. Então, vejam, o Congresso permaneceu aberto, o poder judiciário continuou funcionando. Portanto, do ponto de vista formal, havia separação de poderes e havia instituições democráticas em funcionamento. Alguém que olhasse de fora e não soubesse como o poder estava sendo exercido, poderia perfeitamente supor que o Brasil era uma democracia durante todo aquele período. Não era. Portanto, aquilo que define uma ditadura é a forma do exercício do poder e não a estrutura institucional. Vocês entenderam? Veja o que separa tirania de ditadura. Tirania significa poder abusivo, poder opressivo, violência, estupro, morte, né? O abuso do poder de uma maneira assintosa. As ditaduras não necessariamente vão fazer isso. Embora, obviamente, a tendência é que sempre o façam. Mas o exercício desse poder tende a ser mais limitado, em geral, na média. Nem todos, né, numa sociedade ditatorial ou dominada por uma ditadura, vão sofrer os efeitos dessa violência. Apenas alguns grupos específicos serão vítimas dessa violência. O exercício autoritário do poder, ele pode existir com uma capa, né, de legitimidade, já que as instituições democráticas continuam funcionando, mas do ponto de vista prático, né,
os limites para o exercício do poder de quem controla esse Estado, eles são frouxos. Se aquele que controla o poder decidir abusar dele, não há quem possa se contrapor. É isso que define uma ditadura. E esse nível, né, de poder ditatorial pode ser relativamente pequeno, ou seja, o ditador pode ser aquele que, né, que consegue dominar um sistema democrático, um regime democrático, ou pode ser aquele que destrói completamente um regime democrático. Correto? Por exemplo, hoje na Hungria, nós temos uma ditadura. Né? Existe uma ditadura na Hungria de hoje. Mas o sujeito que está lá foi eleito, as instituições continuam funcionando, mas por que se chamam, portanto, aquilo de ditadura? Porque ele conseguiu concentrar poder em suas mãos, de tal forma que hoje ele tem controle do sistema. Certo? Então, ao não haver freios, ao não haver um sistema de contrapesos ao exercício do poder desse mandatário, ou pelo fato de que, havendo, né, esses contrapesos são muito frouxos, obviamente nós temos ali um regime ditatorial. Certo? Não há um Estado de direito. Lembre-se da aula anterior? Não há um Estado de direito. Sim, exatamente. Isso é um perigo, porque é assim que as democracias morrem, né? Assim que as democracias modernas morrem. Não através de um golpe, né? Não através de um golpe violento, né, e súbito, mas através do esgarçamento, né, paulatino e progressivo dos seus braços, da sua estrutura, das suas estruturas de controle. Como eu já falei lá na primeira aula, se vocês se lembrarem, por exemplo, daquele filme, né, o Star Wars, né, Guerra nas Estrelas, quando o senador Palpatine fecha, né, ele assume poderes imperiais e assume o controle do Senado Galáctico, dando início ao Império, ele faz isso com a aprovação popular. Certo? Ele não fechou o Senado Galáctico com um exército. Ele conquistou a aprovação popular, ele conquistou o voto. Né? Fernando perguntou sobre o caso da China, já eu vou falar sobre isso. Então, vejam, por exemplo, outra pessoa muito famosa que chega ao poder através do voto popular, e uma vez que ele chegou no poder, ele concentra cada vez mais poder nas suas mãos, até virar um tirano totalitário, foi o Hitler. Mussolini, né? Todos eles chegaram ao poder através de eleições. Uma vez que conseguiram o poder, concentraram cada vez mais poder através de eleições, né, de votações do próprio Congresso. Tudo isso porque eles possuíam amplo apoio popular e, com isso, mataram a democracia. Eles não deram golpe. Pegaram o poder e assumiram o poder absoluto através do consenso, através do consentimento popular. No caso da China, nós temos elementos de ditadura, mas ela tem também um quê, né, um je ne sais quoi, né, como se diz em francês, é uma pitada de totalitarismo, que é o que eu vou começar a discutir agora. Né? Então, já falamos de tirania, de ditadura, e para finalizar, né, aqui a nossa aula, vamos falar um pouco de totalitarismo. Aliás, eu vou sugerir para vocês que assistam 2 filmes muito bons, né, que fazem uma discussão muito interessante sobre totalitarismo. O primeiro deles é A Onda, talvez você já tenha... Os dois vocês talvez já tenham visto. Né? Aquele A Onda, que é um. E o outro é Equilibrium. Já ouviram falar? Isso já passou até em Sessão da Tarde. Né? Um filme antigo, mas muito bom, muito bem feito e muito interessante. São 2 filmes muito bons, né, que vale a pipoca, com certeza. A Onda e Equilibrium. Assistam para vocês entenderem o que é totalitarismo. Sim, né? Tem um monte de material muito interessante, né? Que ajuda a entender o que é isso, né? O que é a lógica do totalitarismo. Então, vejam, o que é um regime, o que seria um regime totalitário? E por que ele é diferente de uma ditadura?
patriotismo, nacionalismo, ideologia, algumas vezes religião, tudo isso são ferramentas muito importantes, muito poderosas, que podem ser usadas para justificar a adoção de regimes totalitários, com certeza. Então, o que que separa, o que que diferencia totalitarismo de ditadura? Num regime totalitário, não há espaço entre o cidadão e a estrutura de poder. Basicamente seria isso. Então, numa ditadura, quem que vai ser afetado pelo poder dessa ditadura? Algumas pessoas, como eu já falei. Por exemplo, mesmo no Estado brasileiro, na época do regime de 64. Se vocês perguntarem para muita gente, principalmente que vivia no interior, né? Professores, vocês aí que são fazendeiros, né? Eles vão dizer, ditadura, isso não existiu. Não era ditadura. Eu conheço várias pessoas que vieram daquele período e vão dizer, não havia ditadura, nunca vi isso, nem sei o que era isso. Mas por quê? Porque o poder ditatorial não chegava lá, eles não foram afetados. Por quê? Porque a ditadura, ela tinha uma agenda muito específica e ela controlava, ela atacava grupos muito específicos que afetavam os interesses dela e de quem permitiu que ela permanecesse do poder. Certo? Então, para evitar amplas contestações populares, para evitar que o movimento popular de massa chegasse ao poder, nós tivemos uma ditadura brasileira que seria para controlar todos esses grupos, para evitar que existisse reforma agrária, uma série de outras questões. Obviamente, havia toda uma discussão ali sobre a possibilidade de um golpe comunista no Brasil, essa coisa toda, mas há toda uma literatura já que mostra que, do ponto de vista prático, né, isso nunca esteve dado. Nós nunca tivemos sobre risco real de nenhum golpe comunista no Brasil naquele momento histórico. Né? Na prática, esse golpe aconteceu para evitar, né, que demandas populares tivessem, né, alguma entrada no poder aqui. Então, o golpe foi feito para evitar a reforma agrária, para evitar, né, a contestação popular em geral, para evitar que uma Constituição como a de 88, né, fosse promulgada. Né? Cidadania, ampla liberdade para o indivíduo, igualdade de direito para negros, né, para mulheres, todo esse tipo de coisa. Para evitar isso, que o golpe existiu. Do ponto de vista prático, quem que esse grupo de poder atacava? Exclusivamente pessoas que estivessem dentro dessa lógica. Ou seja, se você não fosse um sindicalista, se você não fosse um líder popular, se você não fosse um líder de uma associação, de uma comunidade de base, se você não fosse um padre lá numa pastoral, né? Se você não fosse alguém que lida com a comunidade, que presta serviço ao público, se você não fosse um intelectual, né, que estivesse contestando, né, o poder da ditadura, se você não fosse alguém que estivesse lá no Nordeste combatendo o coronelismo, você nunca ia ser afetado por isso. Ninguém foi... Né, a esmagadora maioria da população brasileira não foi afetada, não sentiu enfim, a opressão, né, não sentiu enfim, o braço armado, né, do Estado, porque não havia nenhuma necessidade. Então, essas pessoas vão dizer, não havia ditadura, porque eu nunca ouvi falar disso. Ninguém que eu conhecia foi preso. E não foi mesmo, né? Um grupo muito pequeno de pessoas foi preso. O que há é uma ditadura que limitava o exercício do poder do ponto de vista prático, mas continuou mantendo formalmente, né, o Congresso e o Poder Judiciário em funcionamento. Então, o poder era limitado. Apesar de você ter o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que dava poderes autocráticos ao presidente da República, a capacidade prática, né, de imposição desse poder para o grosso da população brasileira era muito pequena. O que acontecia era que, nesse momento histórico, você tinha certos braços, né, certos ramos do poder do Estado que lidavam diretamente com as pessoas e eles o faziam de forma amplamente autoritária. Isso poderia valer para a polícia? Com certeza. Né? Então, você tem aqui muita violência sendo cometida nesse período, não necessariamente em nome do regime, não necessariamente em nome do combate à esquerda, combate ao comunismo no Brasil, todo esse tipo de coisa, mas pelo simples fato de que, como não havia controle, né, do exercício do poder por parte dessas autoridades, podia-se fazer tudo.
né? Eu mesmo conheci diversos coronéis que falavam, né, dando risada na época que eles matavam pessoas, ia toreando, levava lá em Marília, onde eu morava, levava lá para uma baixada, jogava o carro lá de cima, matava todo mundo, matava o cara com a família, né? E todo mundo. Ele fazia isso não como, em nome do regime, não em nome do governo, não em nome do governo federal, mas fazia isso porque não tinha nenhum controle. Podia fazer porque não havia quem o impedisse. Mas não era só isso. Por exemplo, qualquer repartição pública agia exatamente dessa forma. Quem que controla o poder, né, dos agentes do Estado? Né? Essa é a lógica, por exemplo, que justifica o carteiraço. Você sabe com quem está falando, rapaz? É isso. Eu tenho um sujeito que ocupasse um cargo importante dentro do governo, podia tudo, podia qualquer coisa. Não pagava fila, não pagava imposto, não fazia qualquer coisa que quisesse. Entrava no clube sem ser sócio, porque quem que impediu o cara de fazer isso? Você reclamasse, ia reclamar para quem? Porque você ia, ao reclamar de uma pessoa importante dentro da estrutura do Estado, você poderia ser considerado um subversivo. E, obviamente, era muito ruim entrar nessa categoria. Ninguém faria isso. Então, no caso da ditadura brasileira, o abuso de poder esteve menos vinculado a, né, a estrutura do Estado, aquilo que os presidentes determinaram, foi muito menos, o problema era muito menos esse do que o abuso dos poderes locais. Tanto que na própria da reunião que definiu o ato institucional número 5, se eu não me engano, foi o ministro das Relações Exteriores, foi o único que votou contra, eu esqueci o nome dele agora. Ele votou contra, o pessoal se levantou contra ele e disse: ué, mas você está jogando contra aqui agora? Você tá dizendo que o nosso presidente vai abusar desse poder? Aí ele falou: não, né, jamais. Jamais eu diria isso. Minha preocupação não é com como o presidente vai lidar com esse poder ditatorial, é com como o policial na esquina vai fazer isso, né? Sem nenhum controle, o que vai acontecer com esse país, né? Então, de fato, o problema é esse. Mas, como eu já falei, a questão não é a polícia, né? E sim pessoas com mentalidade abusiva que fazem parte da instituição. E também o nosso problema não foi nem tanto a polícia, foi mais, como eu já falei, estrutura do Estado em geral. Qualquer um que tivesse acesso à estrutura do Estado e que tivesse um interesse abusivo, podia fazer qualquer coisa que quisesse, porque não havia quem controlasse. Então, vocês imaginem que isso vale mesmo para o dia de hoje em qualquer tipo de situação. Imagine se você vai para qualquer instituição burocrática e ela tem pouco controle, quem tem acesso àquele poderzinho pode fazer qualquer coisa que quiser. Né? Quem tem um formulário, usa o formulário como uma arma. Né? E, para a gente ir encerrando aqui, então, o totalitarismo é diferente disso. O totalitarismo é uma situação em que você tem o culto à personalidade do líder. Né? Isso é tipo dos regimes fascistas, né? Nazi-fascistas. Por exemplo, o regime nazista era um regime totalitário, mas a União Soviética, na época do Stalin, também era, né? Um regime totalitário. A Coreia do Norte, hoje, é um regime totalitário. Não é uma ditadura, é um regime totalitário. Então, o que acontece ali? Você tem o culto à figura do líder, uma ideologia dominante que se impõe em relação ao indivíduo, tira o espaço entre o indivíduo e o poder do Estado. Por exemplo, os nazistas, quando chegaram ao poder, ou para chegar ao poder, eles prometiam para as pessoas coisas do tipo: quando o nazismo chegar ao poder, todas as boas mulheres alemãs terão marido. Ou seja, nós vamos resolver os seus problemas todos, a sua família, o regime vai dar para você uma família, o regime vai fazer você ser feliz. Dentro do regime, tudo na sua vida será perfeito. Entendeu? Não é aquilo que está no limite do poder do Estado, não. Não haverá limites entre o regime e a sua vida. Você viverá não dentro do Estado alemão, você viverá dentro do regime nazista, uma coisa muito diferente. O regime vai controlar todos os aspectos da vida da pessoa. Por exemplo, um regime totalitário, se durante o jantar o pai fala mal do governo, o filho entrega o pai na escola, porque o filho ama o regime.
né? O regime é mais importante do que a família. O regime inspira lealdade a si próprio em detrimento das lealdades pessoais e familiares, das lealdades de corporação. Portanto, a única coisa que importa é o regime, né? O filho entrega o pai vai ser morto. É isso aconteceu muitas vezes. Isso acontece na Coreia do Norte, isso aconteceu durante o regime nazista. Então, vocês veem, não há espaço entre o indivíduo e a estrutura do poder. O regime totalitário é chamado de totalitário porque ele é total, ele é sufocante. No Brasil, por exemplo, na época do regime militar, não se tinha isso, né? Você ia para o boteco, não podia falar muito, você não podia ir para a imprensa, né? Falar mal do governo. Mas se quisesse falar na rua, você falar, você xinga o presidente, o que quiser, todo mundo só acha graça. No regime totalitário, isso não é possível. Porque todas as paredes têm ouvidos. Eu recomendo que vocês pesquisem no YouTube esses vídeos de pessoas que viajam para a Coreia do Norte e contam, né, como é que é a viagem. Então, vocês vão ver. Você pode ir para a Coreia do Norte visitar, mas lá você vai ser o tempo todo acompanhado, né, por um guia, que na verdade é um representante do regime, e lá eles dizem para onde você pode ir, o que você pode fazer, para onde você pode ir, mas o que chama mais atenção é como as outras pessoas, as pessoas comuns, né, reagem a isso. É como se você estivesse num filme de terror em que as pessoas estão o tempo todo com medo daquilo que pode acontecer. Olha, você não pode ir lá, no filme isso, no filme aquilo, mas ninguém fala absolutamente nada, porque qualquer coisa que você falar, obviamente vai chegar, né, aos ouvidos do regime. Então ninguém pode falar nada para ninguém. Você não pode falar do governo, reclamar da vida para os seus amigos. É isso que define um regime totalitário. A ausência completa de espaço entre você como cidadão, você como indivíduo e o regime. Você nunca está livre do regime, nem quando você está em casa jantando com a sua família. Porque você pode ser entregue para o regime pela sua mulher ou pelo seu filho. Imagina o medo. Imagina, por exemplo, o professor nas escolas na Coreia do Norte. Qualquer coisa que te falar para você, qualquer desvio, né, qualquer elemento de liberdade que você resolveu colocar ali na sua aula vai ser entregue pelos alunos, por representante mais próximo do regime, você morre. Certo? Então isso é muito grave, isso é muito forte, é muito poderoso. O regime totalitário sufoca completamente as pessoas. Uma ditadura não necessariamente vai fazer isso com todas as pessoas. BBB em sala de aula, é verdade. Agora, veja que coisa curiosa. Você se lembra do Escola Sem Partido? Escola Sem Partido, né? Proposta do governo federal, baseado no Fernando Holliday, lá, né? Vereador de São Paulo. Alunos, gravem o seu professor. Veja se ele não está falando coisas ideológicas por aí, né? Como se esse fosse o problema fundamental da educação no Brasil, né? Como se os alunos brasileiros não aprendessem por conta disso. Mas vocês vejam, quando um partido ou um grupo de pessoas, um grupo ideológico, resolve patrulhar, né, uma instituição inteira de ensino, né, está fazendo uma coisa que é muito parecida com isso. Não deu certo porque nós não temos essa mentalidade totalitária. Esse grupo não conseguiu, né, se projetar dentro do poder de forma tão poderosa. Mas veja que elementos, né, do pensamento autoritário, elementos do pensamento totalitário, estão colocados aí o tempo todo para a gente. Não só esse governo fez isso. Em governos anteriores, você vai ver também, né, pinceladas disso aparecendo aqui e ali. Então, a democracia está o tempo todo em risco, não importa quem esteja lá no poder. É como se dizia no começo da idade contemporânea, né? Os americanos falam muito isso, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Certo? Então, é preciso estar sempre muito atento a isso. Ok? Então, vejam lá esses filmes, eles são muito bons, são muito interessantes para se entender o que é um regime totalitário, por que ele se separa, né, da ditadura, por que ele é diferente, a onda e equilíbrio. E para a aula que vem, né, esses filmes são tranquilos, não vai ter nenhum trabalho sobre isso, é só para você, como ilustração, né? Assistam porque eles são legais. Mas para a aula que vem, pesquisem, porque nós vamos discutir, né, os entes federativos.
certo? Então, pesquisem as atribuições dos entes federativos, que nós vamos fazer uma atividade sobre isso, certo? Então, eu vou fazer perguntas sobre esse tema, né, aleatoriamente para vocês, né, para o pessoal que estiver aqui na aula. Quem não estiver, né, vai ficar sem nota e com falta. E serão temas sobre as atribuições dos entes federativos, ou seja, quais são as responsabilidades dos entes federativos, quais são as responsabilidades do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Certo? Então, eu vou colocar algumas situações para que vocês me respondam quem deveria, né, responder às demandas em relação a esse tipo de cenário específico. Certo? Então é isso, pessoal. Aquele abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.